Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje a gente vai falar de um assunto que dentro do hospital já virou rotina, mas ainda é novidade para muita gente, que é pesquisa. Para isso eu estou aqui com a Larissa de Melo Kiel. Falei Isso. Quill, falei correto? Falou Mais assim, ou menos, né? certo. A Larissa ela é coordenadora de projetos do Núcleo de Apoio ao Pesquisador. É enfermeira, formada pelo Centro Universitário do Barão de Mauá, de Ribeirão Preto, e mestre em Ciências da Saúde, com ênfase, obviamente, em Oncologia. E está no hospital desde 2011. Larissa, a gente fala muito em pesquisa aqui dentro, mas quando a gente fala para fora, as pessoas às vezes não entendem por que tem pesquisador dentro do hospital. Então, eu queria que você começasse definindo o que é um pesquisador. Bom, na verdade, um pesquisador é alguém que tem o interesse em descobrir algo novo. Então, aqui na instituição, a gente tem algumas pessoas, alguns profissionais, que eles são pesquisadores, e para ser um pesquisador, basta ter uma graduação ou ser um graduando que tenha um orientador. Então, para E isso, curiosidade, isso, e curiosidade. né? E basta ter curiosidade para realizar a pesquisa mesmo, Tá, né? e aqui dentro do Hospital de Câncer tem um núcleo de pesquisa que Isso. cuida do quê? De que pesquisas e por quê? Então, eu trabalho no Núcleo de Apoio ao Pesquisador, que na verdade ele tem realmente o objetivo de dar o apoio ao pesquisador, né? Então, a gente é dividido em NEB, que é Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística, e o NAP, Coordenadoria de Pesquisa. Eu sou coordenadora de projetos e atuo no NAP, Coordenadoria de Pesquisa. Uhum. Na parte da coordenadoria de pesquisa, a gente é responsável pela condução dos estudos. Então, os estudos que são de iniciativa do investigador, que é o próprio pesquisador que tem a iniciativa de realizar aquele trabalho, esses estudos eles são enviados para o NAP. Tem que ter uma aprovação, Isso, evidentemente, porque sim. né, eu Todos não os posso estudos. sair manipulando informações Isso, do não. hospital ao meu critério, digamos Isso, assim. todas as pesquisas que são realizadas dentro do hospital, elas têm que ser enviadas ao Comitê de Ética em Pesquisa, que é o CEP, que Uhum. ele também está dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa, e após a aprovação desse Comitê de Ética, esse estudo é enviado para a gente. E aí a gente faz toda a discussão com o pesquisador, qual o objetivo do estudo, quais os dados que são coletados, deverão ser coletados. Então, o NAP, a parte de coordenadoria de pesquisa, a gente é responsável pela condução dos estudos. Então, o acompanhamento dos pacientes, os agendamentos dos pacientes, toda a condução mesmo de uma forma geral do estudo, isso é responsabilidade do NAP Coordenadoria de Pesquisa. Então, o paciente ele tem que ser coletado alguns dados específicos para a pesquisa, a gente faz esse acompanhamento com o paciente. Se ele tem que fazer uma rotina um pouco diferenciada da rotina do hospital mesmo, a gente faz esse acompanhamento com o paciente. A gente lida bem de perto com o paciente, mesmo na assistência, mas a gente lida bem de perto com o paciente realizando as atividades da pesquisa. Uhum. Então, o NAP, ele tem a função de realmente apoiar o pesquisador na condução do estudo, em relação à coleta de dados, ao desenvolvimento realmente do estudo. Tá. Quem é esse pesquisador hoje? Qualquer profissional do hospital que esteja aí fazendo sua pós-graduação, seu mestrado, ou não? Ou independentemente dele estar estudando, ele pode apresentar um projeto? Isso, quando o pesquisador ele vem em busca dos serviços do NAP, ele tem que ser um profissional vinculado ao hospital. Uhum. Então, ele pode ser um enfermeiro, um fisioterapeuta, um Qualquer médico, área qualquer de área. atividade do hospital. Isso. E é importante dizer isso, né? Quando o pesquisador for externo, que a gente chama assim, por exemplo, é um aluno que faz uma pós-graduação em uma outra universidade e ele vem fazer parte do estudo aqui. Então, ele tem que ter a gente chama de um orientador ou um co-orientador, um pesquisador interno, alguém que se responsabilize por ele dentro do hospital. Então, pode ser que venha um pesquisador de fora, mas um pesquisador interno tem que estar sob supervisão desse aluno, né? Então, uma pessoa de fora é mais complicado chegar aqui e falar, eu quero fazer um trabalho aqui, coletar dados aqui. Ele tem que ter um vínculo com algum pesquisador dentro da instituição. A questão é segurança, evidentemente, porque os dados, Claro. né, informação também é uma preciosidade, mas também a história de interferir numa rotina hoje pré-estabelecida de uma instituição do tamanho do Hospital de Câncer, né? Isso mesmo. Então, as pessoas que às vezes vêm de fora não conhecem um pouco a rotina do hospital, como realmente funciona a parte ética, que é o comitê de ética. Então, para isso, precisa realmente de um pesquisador interno que possa realizar a supervisão e as orientações desse pesquisador quando ele vem
de uma outra instituição. Agora, o seu núcleo dá qualquer tipo de apoio. Por exemplo, se dentro de uma pesquisa tem lá os questionários, e esses questionários têm que ser aplicados ou com a família do paciente ou com o paciente, é vocês que vão determinar, tem um núcleo que vai determinar em que momento isso é possível, se aquela quantidade que ele colocou como amostragem é possível, é isso que você vai determinar? Isso, por exemplo, se um estudo, isso geralmente está desenhado no estudo, está descrito, por exemplo, se é feito questionário, se vai precisar fazer uma coleta de sangue, uma coleta de um tecido tumoral, isso geralmente está descrito no protocolo. Então a gente vai seguindo conforme a descrição do protocolo, mas antes de se iniciar os projetos, a gente se reúne com o pesquisador, a equipe do NAP que vai assumir esse projeto, os departamentos que estão envolvidos. Então a gente faz uma reunião de iniciação que a gente realmente conhece lá no departamento. E nessa reunião, a gente define todo o fluxo do trabalho. Então, a gente define se vai aplicar questionário, em qual momento que vai ser aplicado, e sim, é aplicado por nós, pela equipe do NAP. Se vai fazer uma coleta, todos os coordenadores que tem no NAP, eles são enfermeiros. Então, eles estão habilitados a fazer coleta de sangue, fazer esses procedimentos que são habilitados pela enfermagem. Se vai fazer a coleta de um tecido tumoral, a gente acompanha no centro cirúrgico a cirurgia, o patologista retira o tecido e a gente está acompanhando. Então, todos os procedimentos que são descritos por protocolo, realmente quem realiza é o NAP, se for da função do enfermeiro ou do assistente de pesquisa que está no NAP. Se, por exemplo, for uma atividade de um profissional médico, por exemplo, a retirada de um tumor, realmente vai ser o médico que vai realizar, mas nós vamos acompanhando para ver se o procedimento está sendo realizado de uma forma correta, como que preconiza no estudo. Mesmo porque são muitos detalhes, né? São muitos detalhes. Os projetos têm alguns que são um pouco menores, mas tem alguns que são muito grandes. Então, eles realmente demandam muitas atividades, questionários, vários questionários de qualidade de vida, retornos com frequência. Alguns apresentam retorno a cada 7 dias, a cada 21 dias, a cada 1 mês, 3 meses, 6 meses. Isso depende de cada especialidade, de cada protocolo. Quando um paciente ele faz parte de uma pesquisa, ele é avisado disso? Ele tem que autorizar? Como é que é? Sim, sim. Quando o paciente ele é convidado para participar de uma pesquisa, a gente tem que explicar para ele todos os procedimentos que vai acontecer com ele durante a pesquisa. A gente tem que deixar bem claro todo esse processo de consentimento. A gente explica tudo para o paciente o que vai acontecer. A partir dele demonstrar o interesse em participar, a gente tem um documento que chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse paciente ele deve ler esse termo de consentimento e lá descreve todas as etapas que a gente explicou do estudo, que é uma participação voluntária, que os dados dele serão Quer dizer, ele é sigilosos. convidado, não é Ele que eu não ouço é paciente. É muito obrigado. importante falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, então eu vou lá ser cobaia. Isso Não é que o não. paciente do hospital de câncer está sujeito a isso. Não, não. Eles são convidados a Convidados. participar. Isso mesmo, eles são convidados, a gente esclarece todas as dúvidas. Esse termo de consentimento, ele deve ser assinado e rubricado todas as vias. Quer dizer, Ele tem uma leva- parte legal que Isso, deixa isso isso. documentado. Sim, ele leva uma via com ele, a outra via fica com a gente. Se ele quiser desistir a qualquer momento da pesquisa, ele é à vontade para desistir. E nada vai interferir no tratamento dele. A gente deixa isso bem claro quando a gente convida o paciente para participar. Que, por exemplo, se ele não quer participar naquele momento, às vezes eles ficam um pouco receosos. Vou participar para ajudar. Não, você não está participando para ajudar. Realmente é uma participação voluntária. Se você não quiser participar, não vai interferir em nada no seu atendimento no hospital. E por isso que tem o núcleo também, né? Porque para que outras pessoas estranhas, digamos assim, Isso. àquele tratamento não tenham contato. É só o pessoal já autorizado que o paciente já conheceu, né? Então não é o pesquisador que vai vir fazer a coleta. São os profissionais do seu NAP, núcleo, né? Isso mesmo. Tá. E aí, pela sua experiência, que já é grande aqui dentro do hospital, é muito grande o número de pacientes que desistem e falam, não quero mais participar, ou a aceitação é boa? Não, a aceitação é muito boa. A gente tem um número muito baixo de recusas. Às vezes algum projeto que é que demanda algumas vindas ao hospital e os pacientes moram em cidades mais longe, isso às vezes dificulta, às vezes tem algum tipo de recusa em relação a isso. Mas geralmente a gente não tem muitas recusas. Assim, como alguns estudos são só naquele momento, ou eles estão em acompanhamento e estão vindo aqui, não tem que vir outras vezes, os pacientes, a grande maioria, aceitam participar e depois não desistem do estudo. Eles continuam no estudo seguindo normalmente. Isso é bacana, né? Isso é Porque legal. mostra que as pessoas realmente estão disponíveis a Isso, ajudar. e a gente consegue dar a continuidade na pesquisa até o final, Porque às para vezes conseguir o objetivo. ela não vai colher o fruto, né? Quem vai colher o fruto São dessa os pesquisa próximos, é a isso. humanidade, digamos Isso, assim, são né? os A próximos sociedade. pacientes. Isso. Agora, outra coisa, a gente ouve falar muito, eu sou leiga na área,
que pesquisa é muito caro. E aí você está falando de um volume bom aí de pesquisa. Quem que paga isso? Quem que financia essas pesquisas? Então, algumas pesquisas realmente elas não têm um custo tão alto. Por exemplo, algumas pesquisas que envolvem questionários para saber a qualidade de vida do paciente. Então, realmente é só a aplicação dos questionários, não envolve um custo tão alto. Mas algumas pesquisas que envolvem alguns procedimentos de exames laboratoriais, exames de diagnóstico molecular, essas pesquisas realmente são um pouco mais caras, mas geralmente a gente tem o financiamento de FAPESP, CNPq, que são agências de fomentos e algumas parcerias com institutos. Por exemplo, a gente tem pesquisa que tem parceria com o Instituto de Câncer dos Estados Unidos, o NCI. Então, eles realmente financiam a pesquisa dentro da instituição. Parceria com o INCA, com a Camargo, com o ICESP. Então, algumas instituições financiam também as pesquisas dentro do hospital. E também essas agências de fomento do governo federal, do estado, né? Tá. E aí os pesquisadores do Hospital de Câncer são orientados a apresentar esses projetos nesses meios todos. Isso, geralmente são os orientadores, quando são verbas patrocinadas de agências de fomento, como CNPq, FAPESP, os orientadores dos alunos que fazem solicitações de acordo com cada projeto, né? E aí, por exemplo, quando tem parceria com a NCA, INCA, essas outras instituições, realmente são pesquisadores aqui do hospital, que também têm vínculo não com os outros hospitais, mas estão aqui dentro, e aí tem parceiros nos outros hospitais que têm interesse em realizar o estudo aqui. E aí, então, é feito esse financiamento para as pesquisas aqui. E são as mais diferentes, né? A sua área, assim, você vê coisas completamente diferentes. Isso, a gente tem... Diversidade é grande. Sim, a gente tem o NAP, coordenadoria, ele está disponível também nos workstations dos departamentos do hospital. Então, a gente tem um NAP na ginecologia, cabeça e pescoço, melanoma, na prevenção, na unidade 2, no infantil. Agora, para frente, a gente vai conseguir um na radioterapia. A variedade é grande. Isso, e tem o nosso NAP, que é o geral, que a gente fica com diversas especialidades. Tá. Nós temos pesquisas em quase todas as especialidades. Larissa, eu te chamo para voltar aqui para a gente falar um pouco mais sobre o assunto e às vezes até exemplificar algumas dessas pesquisas, mas agora o nosso tempo acabou. Sim, Obrigada, imagina, viu? que agradeço. Obrigada a você por continuar com a gente e estamos aí no hcancerbarretos.com.br para qualquer dúvida que você tenha. Até a próxima.